E no vídeo de hoje, referente às obras da Ponte de Guaratuba, conversaremos principalmente sobre as questões dos estais que estão sendo instalados. No vídeo passado eu tinha mostrado para vocês nas imagens de drone que em breve seria instalado aí o outro par de estais, ou seja, do lado sul, referente à Torre do Apoio 4. Então, no outro dia, na parte da manhã, no dia seguinte que eu fiz o vídeo, eles fizeram aí a instalação. E esse vídeo ele é um pouco mais interessante, justamente porque eu recebi do João Lucas Freitas, que trabalha como rigger aqui nas obras da Ponte de Guaratuba. Então ele trabalha lá na grua que fica em terra e ele mandou para mim algumas imagens para que eu compartilhasse com vocês aqui e tornasse o vídeo um pouco mais dinâmico. Então, um agradecimento especialíssimo aí ao João Lucas, que de maneira tão generosa compartilhou essas imagens conosco, e agora a gente terá um pouco mais de detalhe, né, com a proximidade, porque por mais que as imagens de drone sejam belíssimas aqui da região e em si das obras como um todo, é interessante também ter, né, nessas oportunidades algumas imagens fixas, mesmo que fixas, mas de maneira muito próxima ali de alguns detalhes referente a essa obra da Ponte de Guaratuba e os seus acessos. Se você não me conhece, meu nome é Douglas Avelar, eu sou morador na cidade de Matinhos, trabalho como corretor de imóveis autônomo aqui na região, atendo apenas a cidade de Matinhos, ok? E eu sempre faço esses vídeos de acompanhamento, que é um hobby meu que começou lá em 2022 nas obras de revitalização em Matinhos, e agora a gente estende aí para a cidade de Guaratuba e Pontal do Paraná também, ok? Então, esse vídeo aqui, ele é justamente para a gente focar nessa parte dos estais, da instalação. Dá para a gente ver ali as questões das cordoalhas, o mastro em si. E falando, né, sobre essa questão desse mastro aqui, é importante eu retificar uma informação, nem sei se dá para considerar isso, mas fica aí como uma errata em relação ao último vídeo que eu falei, que da base da ponte até o topo desse mastro aqui, ele teria em torno de mais de 40 metros de altura e 40 andares. Na verdade não, tá, pessoal? Quando eu mencionei o vídeo do engenheiro, que ele no perfil oficial da Ponte de Guaratuba falou e explicou algumas questões em relação ao mastro, estacas e tudo mais, ele disse o seguinte, que a estaca ela é fixada na rocha aqui na Baía de Guaratuba, e essa parte submersa somada à parte do mastro, ou seja, bloco de coramento, né, o mastro em si e tudo mais, teria em torno de 118 metros de altura, e obviamente que esses 118 metros de altura, eles formariam aí, né, daria mais ou menos um prédio de 40 andares. É isso que eu quis dizer, obviamente parafraseando um pouco do que ele havia dito lá no perfil no Instagram oficial da Ponte de Guaratuba. Inclusive vou deixar no primeiro comentário fixado aqui essa informação para vocês, tá? Voltando aqui à questão dos estais, a gente percebe que tem duas pessoas trabalhando aí, tá? E assim, pessoal, não é de qualquer forma, vai passando cada cordoalha em cada posição da cela, do jeito que dá quando as pessoas estão fazendo essas fixações aqui. Não é exatamente assim, tá bom? Tem uma sequência lógica, essa sequência lógica precisa ser seguida, e isso tem ali como se fosse um croquis, né? Cada uma das pessoas que estão trabalhando nesse processo aqui, elas seguem justamente e exatamente o que manda o processo. Inclusive, cada cordoalha, obviamente, ela tem uma tensão específica para formar aí o todo em relação a esse par de estais aí. Inclusive, tem aí uma das fotos, né? Esse daqui é o macaco hidráulico que faz aí o tensionamento dessas cordoalhas, lembrando que são 61. E passando algumas informações para vocês, oficiais também de matérias anteriores, né, quando começaram a instalação dos primeiros estais nas obras da Ponte de Guaratuba, que foi lá em agosto de 2025, lá perto do dia 20, tá? Quando eles começaram a fazer aí a instalação. Eu vou fazer uma leitura aqui da matéria com algumas informações técnicas que a gente consegue consultar, ok? O estai ele é formado por um conjunto de cordoalhas composta por 7 fios. Cada cordoalha ela é formada por 7 fios de aço de alta resistência com 3 camadas de proteção anticorrosão, galvanização, aplicação de cera e a capa de polietileno de alta densidade, que é o PEAD. Esse PEAD é essa peça amarela que fica envolto dessas 61 cordoalhas externa que faz aí a proteção contra a corrosão e tudo mais desses estais, ok, pessoal? Além
Além disso, o que o Rodrigo Marques, que é um dos engenheiros civis aqui referente à gerência de produção do consórcio Nova Ponte, né, responsável pelas obras, ele disse o seguinte: os estais são cabos de aço tensionados que se ligam diretamente no tabuleiro e as torres, que são os mastros da ponte, e eles sustentam o peso do tabuleiro, transportando as cargas verticais e horizontais para as torres, que por sua vez recebem essas forças e as transferem para as fundações por meio de compressão vertical. Já a fundação absorve e distribui as forças vindas dos mastros e estais para o solo e a rocha, onde as estacas estão fixadas aí, né, que são as marítimas, ok? Ele fala ainda, né, que o maior desafio é a precisão da montagem, tanto no mastro quanto no tabuleiro. Os estais eles são fixados em ancoragens metálicas. Essas ancoragens precisam ser instaladas com precisão milimétrica. Se houver desalinhamento, isso gera esforços não previstos no projeto que podem levar à necessidade de reforço da estrutura ou, em casos extremos, até a demolição e reinstalação. Por isso, a precisão ela é fundamental, principalmente por conta do prazo, né? E disse ainda: nós trabalhamos junto com a multinacional parceira especializada em sistemas de montagem de estais, então temos aqui equipes nacionais e internacionais acompanhando esse processo. O mesmo sistema que está sendo aplicado na ponte de Guaratuba é utilizado em pontes estaiadas no mundo inteiro, como Europa, China e Estados Unidos. Estamos empregando aqui um padrão internacional de engenharia, completou aí o Marx, né? Quem acompanha o desenvolvimento da ponte desde o começo possivelmente lembra que inicialmente ela teria conjuntos de estais, um do lado do outro, apoiados nas laterais. Durante a elaboração do projeto, chegamos a esta solução, ou seja, ficou ali uma torre, estais, tanto no sentido sul quanto no sentido norte, sem elas estarem nas laterais. E ele continua ainda, né? Um ao lado do outro, apoiados nas laterais, né? Durante a elaboração do projeto, né? Que eles chegaram a esta solução de um único conjunto central, apoiado no meio da pista, onde também fica as barreiras de concreto separando o tráfego. Destaca o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, que é o Fernando Furiotti, né? Essa mudança ela facilita o acesso de equipes de manutenção que irão inspecionar a ponte nas décadas futuras, realizando melhorias conforme a necessidade e garante a mesma estabilidade estrutural. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é justamente aqui na torre, né? No topo da torre ou mastro, né? Como queiram chamar, tem aí uma antena de sinalização, provavelmente, é óbvio, né? Para aeronaves, essas luzes vermelhas justamente para que não ocorra nenhum tipo de acidente, né? Com as aeronaves, apesar de que também tem as torres de alta tensão e a fiação elétrica, mas eu acredito que seja padrão. Outra questão ainda que é normalmente curiosidade é se haverá para-raio aqui na ponte de Guaratuba. E é óbvio que sim, tem sistema. Na verdade, não consta nos documentos que eu tenha feito leitura, mas é óbvio que é necessário e será sim instalado, né, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? Principalmente uma torre dessa envergadura, dessa altura. Enfim, tem todo um sistema elétrico que precisa ser protegido, além, obviamente, das pessoas que irão trafegar aqui para a segurança de todo mundo, né? Uma torre dessa altura, né? Obviamente que precisa sim de um sistema de para-raio, até porque, lembrando, né, é uma ponte, né, com um trecho grande, né, de 320 metros estaiada, ok? Outro detalhe, pessoal, é falando sobre essa viga caixão, os carros de avanço e tudo mais, né? Todo vídeo que eu faço eu sempre menciono. Entretanto, esse daqui é um pouco mais interessante porque todo mundo sabe que essa viga caixão do trecho estaiado, né, de 320 metros é oco, diferente do trecho pré-moldado que é composto aí por longarinas. Então, esse trecho estaiado que tem essa viga caixão oca, ela já começou a receber a tubulação por onde passarão aí as fiações elétricas. E olha só o tamanho que é essa tubulação que passará as fiações elétricas da ponte de Guaratuba. Então, outro detalhe aí que o João Lucas trouxe pra gente. Então, fica aí as fotos, né? Qual que é a bitola desse cano aí, a gente não sabe exatamente, mas por dentro dele passarão aí todos
todas as fiações elétricas que serão usadas nesse trecho aqui em relação ao trecho estaiado e tudo mais, que haverá de necessidade por sistema elétrico. Obviamente que a ponte ela vai ser iluminada, então tem sim a necessidade de uma estrutura elétrica muito bem pensada, dimensionada, além da proteção, que é o sistema, né, de proteção contra as descargas atmosféricas ou, né, os raios em si, popularmente falando. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Agradecimento especial mesmo ao João Lucas, né? Eu imagino que essas curiosidades que eu passei para vocês aqui devem compor, né, um pouco de conhecimento que a gente vai formando ao longo desses 2 anos que eu venho gravando as obras da ponte, e até mesmo antes, né, de todos os trabalhos acontecerem, eu já vinha falando desse processo, sobre o EIA-RIMA, sobre as questões também de judicialização que aconteceu. Enfim, um vídeo mais rápido hoje, mas que bom que eu consigo contribuir um pouco, né, juntamente com as pessoas que trabalham lá e veem que o meu trabalho é sério, de certa forma, e por mais que seja hobby, né, mas não quer dizer que não seja sério. Então, obrigado aí novamente ao João Lucas por ter contribuído com esse vídeo, né, que eu faço com tanto carinho para todo mundo que é da região ou que não é da região e não pode estar aqui para acompanhar a obra de perto, beleza? Meu nome é Douglas Avelar, hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.